O que significa, afinal, ter um QI alto? Será que uma pessoa com 160 de QI é necessariamente mais inteligente do que alguém com 120? E por que algumas pessoas parecem aprender com tanta facilidade, enquanto outras precisam de mais esforço para chegar ao mesmo resultado? Eu sou Theo Mapamundi, do Correspondente do Mapa, e estou aqui para te explicar o que é o quociente de inteligência, como ele é medido, de onde veio e até que ponto a genética e o ambiente influenciam nesse número. O conceito de QI, como conhecemos hoje, nasceu no início do século XX. Em 1905, o psicólogo francês Alfred Binet, junto com Théodore Simon, criou o primeiro teste de inteligência moderno a pedido do governo da França. O objetivo era identificar crianças com dificuldades de aprendizagem nas escolas públicas, para que elas recebessem apoio adequado. Binet não acreditava que a inteligência fosse algo fixo e imutável. Ele via o teste como uma ferramenta prática e não como uma sentença sobre o potencial de uma pessoa. Anos depois, em 1912, o psicólogo alemão Wilhelm Stern criou o termo quociente de inteligência. Ele propôs dividir a idade mental pela idade cronológica. Em 1916, o americano Lewis Terman refinou essa ideia e criou a escala Stanford-Binet, multiplicando o resultado por 100. Nascia assim o QI como o número que conhecemos hoje. Atualmente, os testes mais utilizados no mundo são as escalas desenvolvidas por David Wechsler. Para adultos, usa-se o WISE, e para crianças e adolescentes, o WISC. Diferente do que muita gente imagina, esses testes não medem conhecimento acumulado, como história ou matemática. Eles avaliam habilidades cognitivas, como compreensão verbal, raciocínio lógico, memória de trabalho e velocidade de processamento de informações. A pontuação é sempre relativa. A média da população é fixada em 100 pontos. Cerca de 50% das pessoas ficam entre 90 e 109. Quem está acima de 130 pontos está entre os 2% da população com maior pontuação, faixa geralmente associada às chamadas altas habilidades ou superdotação. Abaixo de 70, considera-se critério para deficiência intelectual. Mas por que algumas pessoas têm QI mais alto que outras? A resposta envolve tanto genética quanto ambiente. Estudos com gêmeos indicam que a herdabilidade do QI em adultos fica entre 50% e 80%, ou seja, a genética tem um peso importante. Curiosamente, essa influência genética tende a aumentar com a idade. Na infância, o ambiente familiar e escolar tem mais peso. Na vida adulta, o cérebro parece se estabilizar mais próximo do seu potencial genético. Porém, a genética não determina tudo. Fatores ambientais são fundamentais. Nutrição adequada nos primeiros anos de vida, estímulo linguístico precoce, qualidade da educação e ausência de toxinas, como chumbo, podem fazer diferença significativa no desenvolvimento cognitivo. Durante o século XX, o QI médio da população mundial subiu cerca de 3 pontos por década, fenômeno conhecido como efeito frio, atribuído principalmente à melhora nas condições de saúde, alimentação e educação. Existem pessoas cujos resultados em testes de QI chamam a atenção. O matemático australiano Terence Tao, vencedor da medalha Fields, tem QI estimado em torno de 230. A escritora americana Marilyn von Savant chegou a ser registrada com 228 pontos. Já o ator Rowan Atkinson, conhecido como Mr. Bean, tem QI estimado em 178. Um exemplo de que alta inteligência não significa necessariamente sucesso acadêmico ou comportamento típico de gênio. É importante lembrar, no entanto, que o QI mede apenas uma parte da inteligência. Ele avalia principalmente habilidades lógico-matemáticas e verbais, mas não captura bem criatividade, inteligência emocional, capacidade de liderança ou habilidades práticas. Além disso, testes de QI já foram usados de forma problemática no passado, inclusive para justificar políticas discriminatórias. No fim das contas, o QI é uma ferramenta útil para avaliar certos aspectos do funcionamento cognitivo, mas está longe de ser uma medida completa de inteligência ou de valor de uma pessoa. Ele reflete uma combinação complexa entre o que herdamos geneticamente e as condições em que vivemos, especialmente nos primeiros anos de vida. E você? Acha que o QI ainda é uma medida relevante nos dias de hoje? Ou acredita que existem formas melhores de avaliar a inteligência humana?